A graça e a paz aí para os irmãos. Assim, já estou aqui familiarizado com alguns irmãos preciosos que eu conheci, né, além do Davi, da Rebeca, sua família. Também temos um casal ali que conheceu a comunidade há muitos anos atrás, né, irmãos? Já tem o quê aí, uns 5, 6 anos? 2011, né? Uns 4 anos, né? 4, 5 anos. E foi, isso mesmo, 5 anos. Foi muito precioso vê-los aqui, né? E esse mundo é pequeno, né, irmão? O mundo é pequeno, né? O Alexandre aqui também, já esteve lá na comunidade, conheci sua esposa, muito bom. A Ju ali do Povos, amiga aí que já viajamos junto, né, irmã? Já comemos aí um pão com linguiça na estrada, né? Indo para Viçosa. Fernanda, que está lá da comunidade, que está ali conosco. Muito bom, irmãos. Estou muito feliz de conhecer mais essa parte do corpo de Cristo. Espero que essa manhã seja uma manhã, assim, em Deus, né? Que o Senhor possa encontrar espaço aí nos nossos corações para falar, ministrar. E eu tive um tempo atrás aí, encontrando uns amigos em comum aqui em Belo Horizonte, e eles vieram para conversar com o pessoal do IHOP lá de Kansas, lá nos Estados Unidos. E aí eu entrei nesse barco com eles, encontrei eles lá na Lagoinha, e por acaso a gente parou todo mundo num carro juntos, eu, esse amigo meu e o pessoal do IHOP. E a conversa começou a girar em torno de filhos, né? Quantos filhos você tem? Fizeram a pergunta para o Danny, que é um americano, ou melhor, ele é brasileiro, mas foi criado nos Estados Unidos. Eu falei, eu tenho 5. O outro falou, eu tenho 6. E o outro, eu tenho 4. Aí quando chegou na minha vez, eu falei, eu tenho 4. Os caras olharam assim para mim, como assim que você tem 4 filhos? Eu falei, eu tenho 4. Qual é o problema? Ele falou, não, porque lá nos Estados Unidos a gente pode ter 5, 6 filhos, né? O governo lá é bom, a moeda é boa, a economia é boa, tudo é a favor. Mas como que você criou 4 filhos aqui no Brasil? Eu falei, irmão, não me pergunta. Eu só sei que eles estão aí, entendeu? Estão grandes. Aquele que você viu aqui na frente que chama Israel, ele não é o mais velho, ele é o mais novo, tá certo? Ele tem 14 anos. Nós temos mais 3. Eu tenho um de 17, uma de 19, eu tenho um de 22. É uma turma boa, né? Graças a Deus. Não me pergunte como isso aconteceu. Eu sei que estão aí para a glória do Senhor Jesus. E queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no Salmo 68, versos 5 e 6. Eu já vou te adiantar que eu não sou muito bom assim com algumas coisas não, tá, irmãos? Então, eu sei que eu estou num lugar assim familiar. Eu gosto muito dessa ideia do café da manhã juntos. Isso é muito bom, isso vai restaurando a ideia de comunidade mesmo, né? E nós moramos 16 anos em uma comunidade, literalmente dentro de uma comunidade mesmo. Então lá eu vim saber o que é meu copo, meu prato, minha panela, quando eu mudei lá para cá, para Belo Horizonte. Aí eu fui descobrir assim, puxa vida, faz tempo que a gente não compra prato aqui em casa, né? Então, sim, os pratos estão durando mais, as colheres estão durando mais, os copos estão durando mais, porque lá na comunidade era uma coisa assim que, entendeu? A gente tinha que sempre estar dando prato para os outros, recebendo o prato dos outros, né? A gente tomava café junto o tempo inteiro, almoçava junto, a comida era bem assim, bem diferente, né? Como era a comunidade hippie, então nós tínhamos lá gente do mundo inteiro. Então, quando ia um argentino para a cozinha, então o cara queria inventar umas coisas lá diferentes, Argentina, né? Quando ia lá um paraguaio, um uruguaio para a cozinha, ou um peruano, queria fazer lá seus temperos. Então, alguém aqui já tomou sopa de amendoim? Não? Sabe o que vocês estão perdendo, gente? O negócio é bom demais da conta. Sopa de amendoim. Comida boliviana. Entendeu? Então lá nós
aprendemos a comer de tudo. E quando era eu na cozinha, a gente comia arroz da carnavalesca, né? Que só saía em bloco, né? Tirava aquele pedaço de arroz. Então era a comida típica nossa lá. Mas esse verso diz assim, irmãos, Salmo 68, versos 5 e 6, diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúva é Deus, de viúvas é Deus, em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Eu queria, assim, a partir desse texto, por que eu escolhi esse texto aqui? Porque esse texto ele traduz bem o que aconteceu com a minha família, com a minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos. Exatamente esse texto, assim, eu consigo enxergar ele, assim, um pouco da nossa história. Ou melhor, a nossa história toda, aqui nesse texto. E Deus, ele é pai de órfãos. Ele não é pai da orfandade. O pai da orfandade é o diabo, Satanás. Ele é que é o causador de toda a orfandade, ele é que gera isso, ele é que produz isso, a orfandade. Mas Deus, ele é pai dos órfãos. Ele é aquele que se coloca a favor dos órfãos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque essa foi um pouco da minha história. E eu não sou muito bom para falar isso, mas vamos lá. Que isso sirva de edificação aqui para nós. Eu sou de Brasília, natural. E minha mãe, ela me encontrou, a minha mãe adotiva, ela me encontrou num terreno na frente da casa dela. Um dia ela chegando do trabalho, ela viu uma caixa, um negócio assim, e ouviu um barulho, e ela foi lá e encontrou dentro dessa caixa eu. Me achou lá dentro da caixa, e eu estava, segundo ela, roxo, de frio e fome. Então ela me levou para dentro de casa e fez um tubão lá, uma mamadeira, e pá, né, eu mamei aquele negócio ali, já fiquei, né, fortalecido, me aqueceu, me enrolou nos lençóis e me levou lá na delegacia para tentar ver o que fazia, né? Afinal de contas, tinha acabado de nascer, né, e ela encontrou alguém na rua, jogado no lixo, num terreno baldio. Então, quando ela chegou lá naquela delegacia, o delegado de plantão não estava. Só tinha lá alguns guardas, alguns policiais, e eles falaram: olha, faz o seguinte, hoje não tem como a gente resolver isso, já é sexta-feira, final de tarde, o delegado não está aqui, então a senhora leva esse menino de volta e segunda-feira a gente resolve. Agora eu te pergunto, você acha que ela voltou lá segunda-feira? Não. Ela viu aquela coisinha bonitinha, gordinha, sabe, lindinha, né? E apaixonou, oi? Tá bem demais, pois é. E apaixonou e foi o suficiente ali para ela, né? E o meu pai de criação falar: não, vamos ficar com esse menino. Eu já tinha 2 irmãs mais velhas e a minha mãe ali cuidou, né? Nos pegou. Estou lendo esse texto aqui para vocês porque na nossa história eu comecei, Deus me assumiu ali como seu filho naquele instante. Percebi assim claramente, né, hoje olhando para trás, né, que talvez poderia ter acontecido algo pior, né, e não aconteceu porque Deus me preservou, me fazendo encontrar, né, a minha mãe, a Sandra. Hoje ela de vez em quando visitava a nossa comunidade, visita a nossa casa aqui sempre. Minha mãe de criação, amo muito, muito, muito mesmo, né? E durante a nossa caminhada, eu só fui saber que eu não era filho mesmo, legítimo, quando eu tinha 12 anos. Aos 12 anos de idade, eu descobri, 11 para 12 anos. A nossa família, ela não era uma família estruturada. Nossa família era uma família muito bagunçada, sabe? E assim, meu pai de criação, ele sumia, ele é do norte, né, lá do Maranhão, e a gente foi criado, nossa família era espírita, né, era um bandista, minha mãe era lá do terreiro, meu pai também era do terreiro, e a gente foi criado no terreiro, sabe? E então, assim, era muito confuso, ele sumia, de vez em quando ele sumia, depois aparecia de novo,
e sequestrava minhas irmãs, levava embora, minha mãe brigava, depois eu morava na casa de tia, morava na casa de tio, e assim, nunca tivemos uma base familiar legal. E com 12, eu descobri que eu não era filho legítimo, porque no meio de uma briga deles dois, ele, para ferir a minha mãe, vira para mim e fala o seguinte: aqui, eu tenho um negócio para te falar, cara. Eu digo, virou para o meu lado a confusão. Beleza. E aí ele falou, você não é nosso filho, nós te achamos num lixo, e pai, começou a falar um tanto de coisa. Eu ouvi aquilo tudo e a minha reação foi ficar em estado de choque. Me calei, me silenciei, não chorei e fui me refugiar nos cantos da casa. E eles terminaram a briga e a partir daí um monte de coisa começou a fazer sentido, né? Lá dentro de casa, eu literalmente eu via que parecia que eu não fazia parte daquilo e, né, minha mãe, ela, coitada, né, passou muita luta, muita dificuldade, não conhecia Cristo e sempre que havia coisas dentro de casa, brigas e faltava alguma coisa, a culpa era minha. Ah não, acabou o arroz, você come demais, menino. Sei o quê. Então, sempre a culpa de tudo aquilo vinha para cima de mim. Beleza. Com 12 anos, 12 para 13 anos, eu comecei a me envolver com uma turma lá da pesada, lá do bairro. Só que eu nunca levei confusão para dentro de casa. Eu arrumava minhas confusões na rua e na rua eu mesmo resolvia elas. Entendeu? Comecei lá a cheirar cola, comecei a tomar uns comprimidos, comecei a fumar maconha, cheirar cocaína ali no bairro mesmo. Depois eu fui lá para o centro de Brasília, ali na região do Conic, e ali no Conic eu comecei a ver aqueles hippies, cara. Achei aquele povo lindo demais. Nossa, que povo bonito. Olhei eles tudo colorido, tudo junto, né? Falei, nossa, que legal, rapaz, uma família, cara, tudo isso que eu queria. Aí eu já parei perto do hippie ali, o hippie me ensinou a fazer uma pulseirinha. Ele falou, mas, cara, como é que você consegue esse material aí? Não, isso aqui a gente compra nos lugares onde a gente viaja, mas ele me deu um pouco de material. Eu comecei a fazer uma pulseirinha, vendia a pulseirinha. Falei, nossa, rapaz, dá dinheiro. Aí pronto. Aí eu aprendi a ganhar dinheiro. Ele falou assim, ó, com isso aqui você viaja o Brasil inteiro. Você viaja até o mundo, se você quiser. Aí eu olhei para aquilo, olhei para dentro de casa, confusão, briga. Eu falei, nem quer saber? É isso aqui. Peguei aquele material, fiz umas pulseiras, virei para minha mãe lá em casa, falei aqui, vou acampar com os amigos, fim de semana, e depois eu volto. E eu saí de casa e voltei depois de 6 meses. Eu tinha 15 anos. 15 anos de idade, peguei uma carona e fui parar lá no Belém do Pará. Saí de Brasília para Belém, com 15 anos. Uma criança, um menino, entendeu? Com umas pulseirinhas, com um artesanato, deixando o cabelinho crescer. E comecei essa trajetória minha na estrada, com os hippies, com os malucos, entendeu? Até então era eu e mais uma turminha que andava junto. E você começa a viajar pelo Brasil afora. Você começa a conhecer um tanto de gente, um monte de coisa. E eu vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, na paternidade de Deus a gente observa que existem algumas coisas muito importantes. O que é a coisa de um pai? O que um pai faz? Um pai, ele protege, um pai, ele provê, e um pai, ele dirige, ele dá direção. Isso assim, é um básico que a figura do pai representa para um filho. E mesmo eu, sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus, hoje eu olhando para trás, eu comecei a ver assim o tanto que Deus cuidou da minha vida, com 15 anos. Eu conheci Jesus com 17 para 18, mas até os 15, 16, 17 eu não conhecia absolutamente nada a respeito de Cristo. O Cristo que eu conhecia era o Cristo que estava na cruz, era o Cristo que o kardecismo apresentava e o que a Umbanda também mostrava lá. Mas, dentro do terreiro de Macumba lá que a minha mãe ia, e eu já levei minha mãe, irmãos, dentro da Universal. Minha mãe ficou endemoniada lá dentro. Cacei uma igreja,
Falei, cara, tem que levar minha mãe na igreja. Eu converti, falei, tem que levar minha mãe na igreja. Aí eu não achei uma igreja lá no perto do bairro, aí quando eu vi uma Universal, eu cheguei no pastor, é o seguinte, tem que trazer minha mãe aqui. Ele falou, não, pode trazer que hoje é o dia. Hoje é o dia da campanha do descarrego. Falei, ótimo, essa mesmo. Cara, peguei a coitada da minha mãe, ela nem sabia. Fui lá, peguei ela no trabalho dela. Falei, mãe, eu quero levar a senhora num lugar, tudo bem? Tudo bem, eu e minha esposa. Aí peguei a minha mãe, quando a gente parou na porta da Universal, ela já deu uma olhada. Só que já era, né? Falei, mãe, agora só vai ter que ir comigo. Falou, beleza. Chegou dentro da igreja, o pastor começou a orar lá. Na hora começou a entortar, endemoniar, foi lá para frente, falou no microfone, pregou dentro da Universal. Entendeu? Foi uma maior viagem. Aí eu sei que ela foi liberta naquela noite ali, mas não adiantou nada. Ela continua até hoje lá no terreirinho dela, fazendo as mandigas dela. Mas enfim, eu amo ela assim mesmo. Ela, lá no terreiro que ela levava a gente, todas as crianças eram consagradas, eles derramavam lá sangue na cabeça, eles faziam os trabalhos com as crianças. Eu fui o único que os pais de santo, as mães de santo, não colocou nada. Ela foi me levar lá para consagrar, e a mãe de santo virou e falou assim, esse menino não. Esse menino, nós não podemos tocar nele. Esse menino tem uma coisa muito grande nele e a gente não pode tocar. Cuida dele direitinho. Pode continuar trazendo ele aqui, não tem problema não, mas nós não podemos tocar nele. Ali eu vi o propósito de Deus. Hoje, olhando para trás, eu vi que, graças a Deus, na minha caminhada cristã, nunca endemoniei. Aprontei muita coisa, mas nunca tive possessão demoníaca, opressão, não sei nem o que é isso, para falar a verdade. O Senhor sempre nos guardou. Tudo, todos a nossa trajetória. Deus protege. Deus me protegeu ali. Quando, uma outra coisa assim que isso para mim fica muito claro também é o meu sobrenome. Eu tenho um sobrenome que eu herdei do meu pai, de criação, chamado Faria Lima. Esse sobrenome, ele é o nome de uma avenida lá em São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima. É um nome muito forte assim no meio militar, nesse meio era o pessoal da aeronáutica, um brigadeiro, né? E meu pai, eu não sei se eu tenho parentesco com esse pessoal lá, por parte de pai, mas eu sei que esse nome me livrou foi muito, irmãos. Né? Por quê? Porque eu de Brasília, essa carinha de menino, quando eu chegava nos lugares que a polícia dava geral na turma, eles pegavam o meu documento, olhava lá, Brasília, Lucas Faria Lima. Os caras já davam um passo para trás, falavam, ó, bate em todo mundo, mas nesse aqui não encosta o dedo não. Era desse jeito. Esse menino deve ser filho de algum cara grande lá de Brasília, não vamos mexer com ele. O máximo que eles faziam era me dar um susto, para mim não andar mais vacilando lá nos lugares que a gente ia. Então, esse sobrenome me livrou muito e até hoje ainda me dá quebra o meu galho por aí, entendeu? Só que, eu não sei assim, eu não tenho conhecimento, na verdade, se eu tenho algum parentesco com os Faria Lima lá de São Paulo. Mas eu sei que ele já me livrou e foi muito, irmãos. Deus, ele protege os órfãos. Deus protege os órfãos. Na escola eu me lembro que eu morei alguns anos no Nordeste e depois de alguns anos que a gente morava lá, minha mãe voltou para Brasília, funcionária pública do governo federal, volta para Brasília e a gente vai morar numa cidadezinha chamada Valparaíso. Recém-chegado em Valparaíso, né, e minha mãe me matricula, e a escola lá era uma escola pública, uma escola grande, assim, era um vão enorme, assim a escola, e as janelas da escola davam direto para a rua, nunca vi isso, não tinha muro, janela de vidro direto para a rua, aquelas janelinhas, aquelas vasculantezinhas que você abre assim. Tudo bem, primeiro dia de aula, estou lá, né, a professora
me apresenta na sala e tudo. E na hora do recreio eu não saio da sala de aula porque eu não conhecia ninguém. Morrendo de vergonha, novo na escola. E aí me chega um indivíduo lá de fora da janela. O apelido dele era Batata, um gordinho. E fica lá do lado de fora me enchendo a paciência. Aquele gordinho do lado de fora lá ficava, cabeção, botava uns apelidos lá, nada a ver. Sei porque, não tenho cabeça grande. Mas o cara ficava lá, sabe? Mas ele ficou os 15 minutos do recreio me atormentando. Final, eu já não estava aguentando mais, o sangue esquentou rápido também. Eu olhei para ele, xinguei a avó, a terceira e quarta geração dele. Entendeu? E beleza, aí ele falou, não, lá do lado de lá fora nós vamos ver. Beleza, né? Olhei para ele e falei, tá mole. A gente vai sair na mão lá do lado de fora e tudo bem. Quando eu chego do lado de fora da escola, tinha uns 15 meninos. E lá em Brasília tem um negócio de gangue muito forte. Tinha uns 15 moleques assim, tudo me esperando lá do lado de fora. A galera, briga, aquela confusão toda. Quando eu olhei, eu falei, nossa, pai. E eu morava numa rua morava na rua 20. E quando eu ia para minha casa, eu passava pela 19. Quando eu olhei, eu falei, nossa, vou apanhar demais aqui. Eu olhei com esse camarada, eu mirei o mais magrinho, assim, mais fraquinho. Eles fecharam uma roda. Eu corri nesse magrinho, derrubei ele e saí correndo. E entrei na rua 19. Nem sabia de nada. E aquela galera atrás de mim. Quando eu chego na rua 19, era a gangue da Adidas que tomava conta lá. E esse gordinho era da gangue do Bode. E o gangue do Bode não se dava com a gangue da Adidas. E eu sei que eles não entraram na rua e eu consegui ainda assim conhecer lá o cara que era o chefe da gangue do Bode, da Adidas. E esse cara começou a me proteger. E do nada eu fiquei amigo do cara mais perigoso do bairro. Enfim, eu vi aquilo, hoje eu olho assim, Deus, de alguma forma, Ele guarda. Isso assim, pirralho, 12, 13 anos, sabe? Deus de alguma forma, Ele protege, Ele guarda os seus. Uma outra coisa que eu quero falar sobre provisão. Deus, Ele sempre proveu a minha vida de uma forma assim maravilhosa. Minha mãe e os meus pais, eles financeiramente eles não são muito bem. E eu nunca, depois que eu fugi de casa, eu assumi a minha própria vida. Eu nunca dei despesa, nunca dei assim, nada financeiramente falando para minha mãe. Depois que eu saí com 15 anos de casa. A partir dali eu comecei a me assumir. Quando eu estava em Brasília, certa vez, eu cansado já daquela vida ali de hippie, com aquela turma, o pessoal, que a gente descobre que as coisas ruins também acontecem ali. As coisas erradas também acontecem lá. E eu cansei um pouco de mentira, de trairagem, de tanto de coisa. E falei com Deus, Criador, que eu nem conhecia. Falei, Deus, eu quero conhecer uma mulher. Isso eu tinha 16 anos. Quero conhecer uma mulher que vai comigo para qualquer lugar, que seja uma comigo, que faça qualquer coisa comigo. Quero conhecer uma companheira, uma parceira. Saí de Brasília, fui para Belém. Uma outra viagem que eu fiz a Belém do Pará. Cheguei às 5h30 da manhã na Praça da República, em Belém. Alguém conhece Belém aqui? Conhece? Conhece a Praça da República lá? Cheguei naquela Praça da República, aquele calor de Belém enorme. E era domingo, ia acontecer a feira hippie, lá na praça. Quando eu estou lá me preparando para armar o meu pano na feira, que é o artesanato, aí passa na minha frente, Mary. Mary tinha acabado de tomar um banho no chafariz da praça. Eu tinha ganhado, ela estava usando um vestido, daqueles indianos que ela tinha ganhado um dia antes de um pessoal lá, Hare Krishna, que tinha passado na praça e deu para ela, um vestido cor de creme, muito bonito, e ela passou assim, e eu, com a minha bata, com minha bermuda, jeans e minha bota de cowboy,
lá na praça, em pé também. De repente nós cruzamos os olhares e deu um negócio, deu uma química. Bateu uma química. Eu falei, nossa, essa morena aí é bacana, hein, rapaz? E ela também andou me especulando por lá, quem que é esse hippie aí e tal. Aí as meninas lá começaram a falar para ela que eu era o Luquinha lá de Brasília, tarará. E aí, sabe como é que é, né? Só que os nossos encontros... Irmão, eu queria poder contar uma história mais bonita para vocês. Um negocinho assim, tipo assim, né? Puxa vida, eu conheci os pais dela, conheci os meus. Aí a gente, né? Sei lá, a gente namorou 1 ano. E depois nós noivamos. E fizemos um casamento muito legal. Não foi nada assim, irmão. Depois de 2 semanas que a gente estava, que eu estava lá em Belém, né, me enfiando nas drogas lá, e ela também. Um dia de madrugada na praça, na rua, nós encontramos, falamos aqui, vamos viajar junto? Vamos. Aí no outro dia de manhã a gente saiu de Belém e saímos no sentido do Maranhão, Piauí, e cortamos por ali, começamos a viajar junto. Então foi assim que foi a nossa história, entendeu? O bonito da coisa é que nós estamos juntos há 21 anos. Firmes, juntos, casados, estruturados, há 21 anos. E Deus respondeu o meu clamor, mesmo sem conhecê-lo. Ele é pai de órfãos. Ele cuida, ele dirige, ele orienta, ele mostra o caminho. E foi assim que eu conheci a minha esposa. E logo depois que nós nos conhecemos, ela engravidou da nossa filha Thalita, que ela não está aqui hoje. O bom das crianças pequenas, né, eu vi que tem bastante criança aqui, né? É que você pega os meninos, você leva para onde quer, você põe eles sentados do seu lado, eles ficam. É uma maravilha. Depois dos 17, 18, eles começam a ter a vida deles, né? Eu falei, gente, vamos lá para a igreja comigo, vou pregar lá e tal. Não, pai, eu tenho um compromisso com os amigos ali, o outro tinha um compromisso lá na igreja. O menorzinho eu ainda arranquei ele da cama e trouxe. Eu falei, você vai, você não escapa não. Ele veio comigo. Mas enfim, irmãos, nessa época eu ainda não era convertido, quando ela engravidou. E o maravilhoso de tudo isso, que a minha esposa, ela também tem o mesmo histórico meu. Ela também foi filha, ela foi criada com um parente, com tio, tia, e pulou de um lado para o outro. Da mesma forma, fugiu de casa cedo. Mesmo histórico, a mesma coisa. Só que ela já tinha uma experiência com Cristo. E quando a gente viajava, existia uma palavra que Deus dava para ela, que era Romanos 8. Não vos dei espírito de escravidão para andares novamente em temor, mas o espírito que clama, Abba, Pai. Essa palavra nos perseguiu durante meses de viagem, de estrada que a gente caminhava, a gente ia junto, entendeu? Nós viajamos assim, pelas mais belas praias que você pode imaginar, do litoral do Nordeste, entendeu? O bom disso é isso, né? Ah, mas como assim? Você ficou nos resorts? Não, eu fiquei nas cabaninhas de beira de praia, nas casinhas dos pescadores, comia as iguarias do mar, porque eu ajudava os pescadores a puxar a rede de manhã cedo. De vez em quando ele me dava uma raia, de vez em quando eu comia um peixe lá desses mais... Pegava um cação, né? A gente assava na brasa. Como é que você tomava banho? Tomava banho no mar, depois pegava um coco. Lá tem muito coco no Nordeste, então a gente pegava uns 10 cocos assim e jogava no corpo, passava, tomava banho de água de coco, entendeu? É o luxo. Sabe qual que era o nosso, como é que chama aquele negócio que a gente passa para ganhar cor? Bronzeador. Pegava aqueles, lá tem muito pé de dendê. Então pegava o dendê, colocava na brasa, quando ele já estava maduro, ele assava um pouquinho assim e soltava o óleo. Pegava o óleo de dendê, passava, dava uma cor maravilhosa. Depois vocês têm que experimentar, gente. Vai ficar muito bacana. Entendeu? Então sempre nessa linha, né? E viajamos pelas praias mais lindas e mais caras do Brasil. Porto de Galinhas, Morro de São Paulo, Praia dos Franceses lá no Maceió, entendeu? Canoa Quebrada, Caça e Pesca lá, Praia do Futuro em Fortaleza. Só esses lugares ruins, entendeu? Trindade aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, Ubatuba, Guarujá,
praia mais cara daqui de São Paulo. O Senhor, a gente deu fizemos um tour bacana. Mas enfim, irmãos, quando a gente chega em Belo Horizonte, tinha um cara pregando o evangelho na praça, e ele dizia assim, que ele não estava mais pegando a BR natural, ele estava pegando a BR espiritual, a BR que vai para o céu. Quando ele falou aquilo, eu falei, uai, o que é isso? BR para o céu? Espiritual? E a minha esposa, a gente estava vivendo assim, umas crises no casamento, coisa que qualquer recém-casado passa, as crises eram bem tranquilas, eu era muito louco de droga, e ela também, então a gente não se combinava muito assim, na hora de dividir a droga, e tal, então a gente ficava meio bravo um com o outro lá na hora. Enfim, mas quando o cara falou isso para mim, eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque apesar de a gente viver tudo que vivemos, e andar e fazer tudo que a gente fez, a gente sabia que a vida não era só aquilo. Eu sempre fui um cara ideológico, sabe, lá meus ídolos eram aqueles que tinham morrido de overdose, que Cazuza canta, meus heróis morreram de overdose. Então aquela ali era a turma, aquela galera ali, eu olhava para aqueles caras, falei, Bob Marley, entendeu, o Jimi Hendrix, a Janis, sabe, esse pessoal assim, era o pessoal que eu olhava e falava, pronto, é isso aqui. E tinha uma música do Cazuza que eu gostava muito, que era aquela assim, vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Então essa era a música que era o meu hino. Então aquela música ali, entendeu? Por quê? Porque a minha busca era de uma existência, uma identidade. E eu encontrei com aquilo, eu usava droga, não só porque eu era viciado, mas porque eu queria mesmo, sabe, ir contra tudo isso. Quando você olha um hippie na rua, ele não está na rua simplesmente porque ele é um mendigo. Não, ele está na rua porque ele tem uma ideologia. O que prende ele lá é uma ideologia, que é uma furada, uma mentira, mas ele está lá. Acredita que ele está contra esse sistema. O sistema está caído, está mentiroso. Ele vive à margem, protestando o tempo inteiro contra aquilo. Mas quando eu ouvi falar de Jesus, quando Jesus entrou, o cara pregou lá o evangelho, a primeira vez, não precisou de muito não. O cara falou de Cristo para mim, e no que ele pregou, ele falou assim, você não pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou as riquezas. E ele ainda falou sobre a questão das riquezas serem tudo aquilo que a gente supervalorizava e daí por diante. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu quero servir Jesus. Naquela noite lá, eu nunca mais cheirei um pó, nunca mais fumei um baseado, nunca mais tomei um chá de cogumelo, nunca mais coloquei nada. Naquela noite, ali foi decisivo, eu tomei uma decisão, uma paixão me invadiu. Eu falei, encontrei a razão da minha existência, que é Cristo. E eu falei para aquele cara que estava pregando, me dá uma Bíblia aí. O cara me deu a Bíblia. Eu li a Bíblia, assim, no prazo de 3 meses, eu tinha lido a Bíblia inteira. Tanta fome que eu tinha de Jesus. Eu saía pregando da praça, lá de Contagem, onde fica Jocum, até o centro de Belo Horizonte, dentro de um ônibus. O cobrador, quando me via entrar, já falava, lá vem, que menino doido. Porque eu entrava e ficava pregando dentro do ônibus, entendeu? Meia hora, 40 minutos de trajeto. A gente pegava o trem lá em São Paulo, para Mogi, pegava lá no centro. A gente ia no vagão, no último vagão, que ficava lá a zona. Prostituição, tráfico, os caras usando droga, lá no finalzão. A gente ia para lá. Pulava para dentro daquele vagão. Quando o trem saía, nós começava, eu e um outro amigo meu. Começava a pregar Jesus. E ali você via o pessoal chorando, outros tal. Nós ficamos apaixonados por Jesus. E a minha filha e esposa grávida,
Essa paixão nos invadiu, nos encheu. E logo veio a nossa filha. E eu pensei, caramba, como é que é ser pai? Porque primeiro, eu já não sabia nem ser esposo. Porque os caras minha família não era referência, não tinha referência nenhuma de ser marido. No dia que a gente colou, que a gente chama colar lá, né? No dia que a gente colou, eu e minha esposa, Maris, a gente juntamos lá os panos, eu falei, então agora é o seguinte, sou um homem, estou com uma mulher, agora eu olhava para os caras, como é que eles faziam, eu fazia, agora eu tenho que fazer igual os caras fazem, né? Peguei minha roupa assim, a gente desceu no igarapé, estava andando na estrada, tinha um igarapé, descemos, aí eu falei para ela aqui, lava minha roupa aí, joguei assim, né? Achei que, né, ia funcionar. Nada, meu irmão. Mulher brava. Mulher virou para mim, você está achando que eu sou empregada? Jogou de volta assim em mim, eu falei, vixe, rapaz. Meu Deus do céu. Não sabia ser esposo, ela também não sabia ser esposa. Aí veio uma filha, como é que é ser pai? Eu falei, gente, como é que é ser pai? Eu não sabia ser pai. Olhava, ser pai é o quê? É dar comida? O que é isso? Que mistério é que é esse ser pai? E aí, irmãos, a gente não tinha tantas referências, porque quando nós nos convertemos, a igreja nos rejeitou. A gente converteu um grupo de hippie, todo mundo com cabelão, meu cabelo era aqui na cintura, aqui, tudo cheio de pulseira, colar, de trampa, a gente vendia até, mas era crente mesmo, cara. A gente era crente até, tipo assim, Deus e amor, assim, ó, pentecostal. Nossos cultos lá, meu amigo, o fogo caía, e nós sapateando para lá, para cá, era um mistério só. E os povos olhou, esses caras cabeludos, olhou logo para o nosso cabelo, para os nossos trabalhos, para os nossos trampos. Não, isso não é crente, não, isso é uma seita. E esse pessoal da igreja, simplesmente, isso em 96. Hoje já quebrou muito, mas na época, meu irmão, o que a gente fez? Cara, esse povo não quer a gente, a igreja entende, eles nós somos primos, né? Não somos irmãos. Então nós pegamos a Bíblia, começamos a ler a Bíblia. E nós aprendemos com a palavra sobre o que é ser pai, o que é ser esposo, o que é ser esposa. A Bíblia foi nos ensinando isso. De forma muito tranquila. Morávamos numa comunidade. O que é ser igreja? O que é esse trem de igreja? Aí fomos aprendendo com a palavra de Deus. E nós nunca tivemos ideia de formar a comunidade hippie. A comunidade aconteceu. E ali nós recebemos hippie do mundo inteiro, lá nessa comunidade. O pessoal conheceu lá os irmãos. O Alexandre aqui conheceu. Recebemos hippie do mundo inteiro, evangelizamos hippie do mundo inteiro. Não vai se enganar, achar que todo hippie é maconheiro, não. Tem hippie crente. Tem hippie crente lá na praça, lá. Hippie crente que você vai, entendeu? Você vai olhar para a cara dele assim, você não vai dizer não. Esse cara não é crente, não. Mas se você for conversar com ele, se for sentar perto dele, conhecer, você vai descobrir, esse cara é um crente. Entendeu? O Senhor nos deu esse chamamento, nós cumprimos esse desígnio do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Deus é Pai. E a nossa história, essa é a minha história, eu não acho que a minha história é a pior do mundo. Às vezes as pessoas falam, fala da sua história. Eu conto, mas eu não acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu acho que todos nós saímos de um buraco, todos nós fomos órfãos, todos nós somos adotados por Deus, todos nós precisamos conhecer a paternidade de Deus. Todos nós, por mais as melhores referências que a gente tem, de pai, de mãe, de filho, nós precisamos aprender a ser filho, esposo e pai com Deus. Sabe, eu criei uma relação com Deus muito forte, muito próxima, ao ponto de eu falar assim, eu não preciso de ninguém, eu já tenho Deus. É só olhar para Ele, é só falar com Ele, trocava uma ideia com Deus, Deus falava comigo, fala. Mas Ele mesmo falou assim, você precisa olhar para os homens. Você precisa de pessoas, você precisa conviver, você precisa de pastor, você precisa... E ali eu comecei, entendeu? Encontramos uma igreja que nos abraçou, que nos amou. E aí a gente começou a aprender essa outra parte também com os homens, e ver os defeitos, ver os erros, conviver com isso. Aprender a amar o diferente. Outro dia uma senhora virou para mim e falou assim, mas
Como que você faz essas tatuagens? Você é louco, você é doido. Eu falei, uai, o que é isso, dona? Vou pagar para tirar isso aí. Eu falei, olha, a senhora terminou? Eu terminei. Falei, primeira coisa, a senhora está precisando de um psicólogo urgente, entendeu? Eu não tenho problema com as minhas tatuagens, quem tem é a senhora, entendeu? Eu estou muito bem resolvido, não quero tirar, tá certo? E a senhora precisa tratar isso aí, porque isso é crônico. Ela olhou, não sabia o que fazer, ela falou, ô, meu filho, me perdoa, tal. Mas eu queria encerrar, irmãos, eu dei um resumão aqui bem rápido, mas eu queria falar sobre, encerrar aqui mesmo, não é aquela conversa de pregador não, vamos encerrar e fica mais 1 hora. Não. 1 João 2, verso 12 e 13. Primeira João, capítulo 2, do verso 12 ao 13, diz assim a palavra: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Irmãos, 3 coisas importantes aqui que nós precisamos aprender. O que eu quero falar é, Deus é pai de órfão, para que a gente seja pai. Deus é pai de órfãos. Uma vez que nós somos adotados por Deus, Deus quer nos chamar para a paternidade, para sermos pais. E aqui existe um caminho. Filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados. Esse é o primeiro momento, quando nós encontramos a Cristo. Nós vemos Jesus. Em Cristo, nossos pecados são perdoados. Em Cristo, nós somos absorvidos da nossa culpa. Somos curados. Nós vemos Jesus na cruz. Vimos Ele crucificado. O sangue dele nos purificou. Somos incluídos na família de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Existe um caminho a mais, um passo a mais aqui. Ele fala dos pais, mas eu quero falar primeiro dos jovens. Ele fala que, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Nós caminhamos um pouquinho mais dessa revelação, de que os nossos pecados são perdoados. E começamos a caminhar na igreja, no corpo de Cristo. Começamos a ter alguns discernimentos sobre batalha espiritual, sobre governo, sobre o reino de Deus. E nós crescemos um pouco nessa revelação. E eu vou te falar que eu andei muitos anos nisso. Entendeu? Via demônio, e hoje eu repreendo ainda, eu gosto de brigar com o demônio. Brigar porque não tem briga, né? Primeiro que ele já está enrolado quando ele se depara com um crente. Mas, rapaz, gostava de ver o bicho torcer, viu? Começava o culto, eu falava, tá aí, né, bichão? Já ia para cima, já repreendia. Isso acontece na rua de vez em quando a gente está andando ainda. Mas, jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Mas essa ainda não é toda a revelação, e a gente, quando chega nesse ponto aí, nós achamos que o evangelho é só isso. Nós achamos que igreja é só isso. E caminhada cristã é só isso. Vou lutar com o diabo. Vou destronar as trevas. Mas ele avança um pouco mais aqui e diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. A palavra aqui para pai é pater. São filhos que amadureceram. A palavra original aqui para filhinhos é um filho imaturo, pequeno, que precisa ser conduzido. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a ser pais. E o que Ele fala sobre o pai aqui é que o pai conhece aquele que é desde o princípio. Esse princípio aqui Ele está falando desde o princípio, não o princípio da criação criada, do que a gente vê. Mas Ele está falando desde o princípio, na eternidade. Ele está falando daquele que conhece o que é desde o princípio, a trindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mesmo princípio lá, que está lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo. É o mesmo princípio.
Nós precisamos conhecer o nosso Deus, irmãos. Quando a gente chega nesse lugar aqui, a única coisa que a gente vê é Cristo. A única coisa que a gente vê é o amor de Cristo. O amor prevalece sobre todas as outras coisas. A gente começa a transitar numa vida cristã baseada no amor, na graça, baseada, irmãos, em relacionamento com Deus, com o Pai. A gente sai da caixa de achar que ser crente é ser desse jeito ou ser daquele jeito, ou ter que fazer isso, ou ter que fazer aquilo. A gente começa a ver que, irmãos, nós não somos maior do que a igreja. E às vezes, muitas vezes, a gente chega na igreja e acha que porque a gente tem um dom A, B ou C, e a gente fala assim, nossa, a igreja precisa de mim. Nossa, eu vou ser muito usado, nossa. A gente começa a ver, quando a gente conhece aquele que é desde o princípio, a gente começa a ver a nossa insignificância e falar assim, cara, eu preciso do meu irmão. Eu preciso que juntos a gente faça as coisas. A gente começa a enxergar o propósito eterno de Deus na Trindade. A gente começa a ver um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. E a gente começa a perceber que a igreja, e nós, como irmãos, nós precisamos, para Deus Pai, ser uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Para Jesus nós precisamos ser uma noiva e um corpo no qual Ele possa se relacionar e possa se manifestar. Para o Espírito Santo a gente começa a ver que nós somos o templo para a sua habitação, o tabernáculo de Deus. Então a nossa vida cristã, ela dá uma mudada. E as nossas referências também mudam. Porque agora já não é mais uma lei ou uma regra. Agora é um valor que precisa permear toda a minha vida. Há algum tempo eu criei ministério para... A comunidade se tornou algo para mim que foi maior do que a minha família. Foi muitas vezes até maior do que o Senhor Jesus. Depois de um tempo, eu comecei a ver que, sabe, aquilo tudo começou a se tornar uma grande vaidade. Então, meus irmãos, eu quero encorajar os irmãos aqui hoje, né? Você foca nessas três coisas. O que eu falei aqui sobre mim não foi tão importante quanto isso. Seja um pai, porque nós temos lidando com muitos órfãos de pais vivos e de Deus sem conhecer Jesus. E o nosso chamado em Deus, ele não é um chamado estático, ele é um chamado ascensional, um chamado para subir, para crescer. Entendeu? Então cresça nessa revelação, meu irmão. Cresça nisso, em nome de Jesus. Muito obrigado por me ouvir, né? Eu agradeço aí a oportunidade, o Davi, a Rebeca, muito obrigado, irmãos, obrigado a todos que vieram, o Alexandre ter vindo aí, viu lá no Face, né, irmão? Valeu por ter vindo prestigiar aí, a Fernanda, né, todos os irmãos, sou muito feliz por estar aqui, espero a gente poder encontrar de novo, né, vou vir, pelo menos filar a boia aqui, eu vou vir, viu, irmãos?